Graça e paz, irmãos. Vamos, antes de mais nada, orarmos e colocarmos esse tempo diante do trono da graça do Pai. Pai, nós queremos te agradecer, primeiramente, porque o Senhor concedeu a cada um de nós mais um dia de vida. Queremos, Pai, entregar a Ti a palavra dessa noite, rogando pela revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Salve e santifica, Pai, aqueles a quem o Senhor tem separado antes da fundação do mundo. É no nome do Teu Filho amado que nós Te louvamos, oramos e agradecemos a Ti. Amém. Se eu fosse dar uma mensagem, um título para a mensagem de hoje, o título seria Cristianismo Disney World. O cristianismo aqui, entre aspas. Mas as pessoas que estão buscando um cristianismo Disney World, um cristianismo. E hoje a palavra de Deus diz que nós ia chegar uma época que as pessoas iam sentir como que coceira nos ouvidos, e elas iam se cercar de mestres. E a Bíblia diz que elas iam se cercar desses mestres segundo as suas próprias cobiças, sentido como coceira nos ouvidos, e elas se recusariam a dar ouvidos à palavra de Deus e estariam atrás de fábulas. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e trate conosco nessa noite. Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33. Eu quero fazer essa leitura, irmão, inicial. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece. Essa palavra aborrece é uma palavra muito pesada no grego. Essa palavra aborrece, misel, significa odiar, significa detestar, significa perseguir com ódio, ser odiado, ser detestado. Agora que você sabe o significado dessa palavra, vamos voltar. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Que palavra pesada, meus irmãos. Que palavra dura de Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser
o meu discípulo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Qual é o cristianismo que você está procurando? O cristianismo de bênçãos e vitórias? O cristianismo de curas? De resoluções de problemas? Não estou querendo dizer com isso que no cristianismo, no pacote que vem com o cristianismo, com a pessoa de Cristo, você não vai ter resolução de problema e você não vai ter cura. Eu estou perguntando qual é o cristianismo que você está procurando. Qual a intenção, com qual o interesse de você ter vindo aqui hoje à noite ouvir a palavra? Qual a intenção? De que Deus resolva todos os seus problemas? Que Ele te cure de uma doença? Volto a dizer, não estou dizendo que Ele não possa curar. Só estou fazendo uma pergunta. Qual é o Deus que você está procurando? Por que essa pergunta, pastor? Porque o que Deus quer dar para você e antes de mim, para você e para mim, antes de mais nada, é a pessoa do Filho dele. A maior necessidade da sua vida, da minha vida, da vida dos irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que vão ouvir essa mensagem, se Deus assim o permitir, a maior necessidade nossa é de conhecer a Deus por meio da pessoa de Cristo. E Jesus, ele disse o quê? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para irmos a Deus, nós precisamos da pessoa de Cristo. Eu tenho chamado o cristianismo de muitas pessoas, desse cristianismo Disney World, ou cristianismo Ilha da Fantasia. Os mais velhos, não sei porque eu apontei para você, minha irmã, me perdoa, os mais velhos lembram da Ilha da Fantasia. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Ir para o cristianismo legítimo, não o Disney World, ir para o cristianismo vai causar na sua vida, ou vai trazer para a sua vida uma série de privações, de provações, de dificuldades e de problemas. Como é que é? Isso mesmo. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, que depois que começou a ouvir a palavra, depois que começou a frequentar as reuniões, seja aqui, ou célula, ou qualquer outro lugar, você começou a participar, ouvir e começou a passar por uma série de problemas, dificuldades. Você já viu isso? Já ouviu isso? Irmão, depois que eu comecei a frequentar esses estudos aqui, a minha vida piorou. A minha vida está dificuldades, problemas. Então essa palavra hoje é voltada para você. Mas pastor, eu vim hoje aqui justamente porque eu estou com tanto problema, com tanta dificuldade, e agora o senhor vem dizer para mim um negócio desse? Calma lá. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o sofrimento em duas perspectivas. Primeira perspectiva, por que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas? Para nos levar ao fim de nós mesmos. Deus permite o sofrimento na sua vida para levar você para o fim de você mesmo. É isso que você está ouvindo. Eu sempre costumo dizer, está tudo certo na sua vida, saúde, dinheiro, a tendência nossa é pegar Deus e debaixo do tapete. Quando vem uma dificuldade, quando vem uma angústia, quando vem uma doença, para aí que parece que a gente vai lembrar que existe um Deus lá em cima. Então, primeira perspectiva, Deus permite o sofrimento para nos levar ao fim de nós mesmos. Para quê? Para nos dar um novo nascimento.
para que nós conheçamos a pessoa do filho dele. Ontem, pela manhã, numa clínica de recuperação de dependentes químicos, depois de levar a palavra, 2 moços vieram e disseram assim para mim: agora eu descobri, eu sei, que o maior problema da minha vida não é a droga. O maior problema da minha vida é o eu, é o ego. Eu falei: ô meu Pai, glórias ao teu nome. Porque às vezes nós pensamos que o problema da vida da pessoa é a droga. E sempre que eu lembro dessa história daquele moço, numa clínica de recuperação, quando eu disse: existe uma droga pior do que o álcool, pior do que a maconha, pior do que a cocaína, pior do que o crack. E um pivetão virou assim para mim, olhando, e falou: como é que é o nome, mano? Como é que é o nome? Eu falei: o filho de uma égua já está querendo sair daqui para usar a droga. E eu olhei bem no olho dele e falei: eu estou olhando para ela, cara. Que isso, está me tirando? Não, eu estou olhando para ela, essa droga é você. E eu olho para essa droga quando eu olho no espelho também, essa droga sou eu. Problema teu, meu jovem, é o teu ego, é o teu eu. E Deus precisa trabalhar conosco para nos levar no fim de nós mesmos, para tirar de dentro de nós o nosso problema. E o nosso problema o que é? É o nosso eu, é o nosso ego. Enquanto Deus não fizer isso, mas eu fiquei impressionado com aqueles 2 moços. Agora eu sei que o meu maior problema não é a droga, é o meu ego, é o meu eu. Pastor Glênio tem dito sempre aqui da importância que o sofrimento na vida de Jó, ele passou por todo aquele sofrimento para que ele pudesse conhecer o Senhor pessoalmente. Então, meu irmão, olhe para o sofrimento não como uma coisa, é verdade que ela vem enviada pelo Satanás mesmo, mas quem está permitindo é Deus. Não olhe para o sofrimento como uma coisa terrível, mas o sofrimento ele tem uma participação na vida de cada um de nós, que é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. A segunda perspectiva da importância do sofrimento que eu vejo na palavra de Deus é que ela serve para nos moldar a imagem de Cristo Jesus. Nasci de novo, Cristo é minha vida. O que é novo nascimento? É Deus tirar o seu problema. Qual que é o seu problema? O eu. Qual que é o seu problema? O ego. Qual que é o seu problema? O pecado, o velho homem. O que Deus fez? Enviou Jesus para morrer numa cruz. Quem tinha que morrer na cruz? Jesus ou a senhora que nasceu em pecado? Quem tinha que morrer na cruz? Jesus ou a senhora que nasceu em pecado? A senhora que nasceu em pecado, que tinha que morrer na cruz. Quem que tinha que morrer na cruz? A senhora ou Jesus que não tinha pecado? Quem? Ela está falando que ela mora na Vila Recreio. Quem tinha que morrer na cruz era a senhora e era eu. Era nós. E o que Deus fez? Enviou Jesus sem pecado. Jesus sem pecado foi pagar o preço na cruz. Que preço? O salário que você não poderia pagar nem eu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Cristo veio morrer por nós. Só que quando ele morreu na cruz, o que ele fez? Ele nos atraiu nele. E o meu eu foi crucificado nele. A experiência de Gálatas 2:20 foi de Paulo, precisa ser a sua. Não adianta você querer pegar a experiência de Paulo e dizer: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim da boca para fora. Não adianta. A Bíblia conta dos filhos de Seva que foram expulsar um endemoniado com a fé de Paulo. Eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E você sabe o que aconteceu, né? Levaram um pau do endemoniado, saíram nus, correndo, terreiro, todo machucado. Porque o demônio disse: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são?
Então a experiência de Paulo é essa de Gálatas 2:20, precisa ser a sua e precisa ser a minha. Da crucificação do meu eu. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Novo nascimento é Deus tirar o eu e colocar dentro de mim a vida de Cristo. Para você que não sabia o que era novo nascimento, eu acabei de pregar novo nascimento. Novo nascimento não é você ser batizado nesse batistério aqui atrás. Novo nascimento é você crer que quando Cristo morreu na cruz, o seu velho homem, o seu eu, foi crucificado e morto com ele. E quando ele ressuscitou, ele vem colocar em você e em mim a vida dele. Depois eu vou ler aqui o prontuário. O médico escreveu do irmão Lírio. Eu tive segunda-feira cedo até o enterro dele no velório, no cemitério. Pensa num velório bonito e alegre. Eu quando venho em velório bonito e alegre assim, dou uma vontade de morrer. Verdade, depois passa, mas eu vejo aquilo, eu falo, Senhor, será que o meu vai ser alegre assim? Aí eu lembro da minha mulher, a pobrezinha ficar viúva. Não, então segura eu mais um tempo. Porque Paulo diz assim, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha a conversa do cara. Ou esse cara sabia mesmo em quem ele tinha crido, ou ele estava blefando. Mas eu acho que não, eu acho que ele sabia. Porque ele teve uma experiência com Deus. Então, o sofrimento ele serve para nos levar a uma experiência de novo nascimento com Deus, e o sofrimento serve para nos fazer, para fazer com que a vida de Cristo, o caráter de Cristo seja imprimido em nós. Imprimir a vida dele, o caráter dele em mim. De manhã eu estava bem sentado, essa senhora está sentada aqui. E a Deusana atrás ali. E nós estávamos conversando sobre justamente isso, sobre o sofrimento. E eu estava falando assim, Del, quando a gente nasce de novo, de verdade, a gente tem essa experiência, nós estamos perdidos. Perdidos no sentido de que agora Deus vai trabalhar conosco para imprimir em nós a vida de Cristo. Porque Deus, Ele não pula etapas. Aquilo que você e eu reprovamos, Ele volta para o começo de novo. Nós somos salvos para quê? Fernando diz pela manhã, está escrito no boletim, não fomos libertos da corrupção para ficarmos estáticos em nossa fé, mas para sermos instrumentos da graça de Deus na vida dos outros. Para que Deus nos salva? Para sermos instrumentos da graça na vida dos outros. Aí eu digo, para o cristão não tem esse negócio de eu não perdoo. Que conversa é essa? Se você se diz cristão e você diz, eu não perdoo. Você é cristão e você diz, eu não amo aquele irmão. Que conversa que é essa? Eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. Conhece gente assim? Fofoqueira? Conhece? O cristão não existe isso. Ah, mas eu não gosto mesmo. Então, fica tranquilo que Deus vai trabalhar na sua vida. E Ele vai usar o sofrimento para moldar em você o caráter de Cristo. Se a gente fosse macho mesmo, a gente ia dizer, só manda sofrimento na minha vida para me levar para o fim de mim. Acabar. A gente é muito cheio de direito. Quando aquela mãe chegou para Jesus com 2 filhos, 2 filhos, né, para uma mãe, Senhor, tem aqui 2 filhos, e eu queria fazer um pedido para o Senhor, na sua glória o Senhor não coloca um na tua direita e um na tua esquerda, não? Poxa, Jesus vira e fala, olha, eles podem tomar do cálice que eu vou tomar, ou ser batizado no batismo que eu vou ser batizado, podemos, aí,
Ele falou: olha, o batismo vocês vão passar assim. O batismo do sofrimento. Vocês vão ser martirizados mesmo. E parece que foram. Mas esse negócio de sentar à direita e à esquerda, isso aí não compete a mim, isso é assunto do meu pai. E aí começou uma conversinha entre os discípulos: quem que é o maior? Quem que é o melhor? Aí Jesus vai lá e faz o quê? Pega uma bacia e vai lavar o pé deles. E ele vai explicar ali: você quer ser grande, vai lavar pé. Olha, que liçãozinha boa, né? Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca prometeu uma caminhada segura. Ele prometeu o quê? Uma chegada certa. Mas caminhada segura não. Para validar tudo isso aqui, eu quero falar um pouco sobre Saulo e sobre Paulo. Quem era um e quem se tornou o outro. Quem era Saulo de Tarso? Um homem que tinha um salário muito bom. Um homem reconhecido. Um homem que mandava e desmandava. Um homem que tinha uma posição muito boa. E um dia, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com um tal de Jesus de Nazaré. Já ouviu falar de Jesus de Nazaré? Já, irmã? E depois que ele encontrou esse Jesus de Nazaré, meu irmão do céu, pensa num homem que sofreu. Pensa num homem que levou surra, que levou pedrada, que levou uma série de naufrágios. Nós vamos ver aqui. Pensa no homem que sofreu. Depois que encontrou esse tal de Jesus de Nazaré. Vamos ler Atos 9. Eu ia pedir o 16, mas eu queria que começasse no versículo 10. Atos 9, do 10 ao 16. Quando Ananias vem para falar para ele lá fazer uma visitinha para esse tal de Saulo. Ora, havia em Damasco... Não está funcionando? Então eu vou aqui. Ora, vai. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer, padecer pelo meu nome. Ananias não queria ir atrás desse cara, não. Saiu uma tranqueira, tem feito mal, vai, porque isso aí é um vaso escolhido. Mas esse negócio aqui me deixou: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer, padecer pelo meu nome. Os seguidores do cristianismo Disney World não gostam disso aqui, não. Padecer, sofrer, não quero isso não. Meus irmãos, pensa num homem que sofreu depois que encontrou esse Jesus de Nazaré no caminho de Damasco. Paulo.
Vamos lá para 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Espera um pouquinho, meu irmão. Em trabalhos, muito mais. Tem um povo aí que quer Cristo e não quer trabalho, não. Sabe? É um tal de tô na graça, não quero fazer nada, não. Ó. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. O cara apanhou tanto que ele não sabia. Eu apanhei tanto que foi sem medida. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos uma. Quanto que dá? Quantas chibatadas que dá? 39. 4 vezes 39 dá quanto? 195? Chibatada no lombo, 195? 156. 3 vezes fustigados com vara. Depois dele levar essa surra aí, ele e Silas, à meia-noite, o que ele estava fazendo na prisão? Cantando e louvando a Deus. Não estava murmurando, não. Estava reclamando, não. Muda aí, irmão. Vamos para Atos 14, 19. Atos 14, 19 a 23. Depois nós voltamos aqui. Vamos ver esse episódio aqui. Atos 14, 19 a 23. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-lhe para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através do quê? Muitas tribulações nos importa entrar onde? No reino de Deus. Os judeus vieram instigando. Sabe o que é instigar? Você sabe o que é instigar? É ficar falando mal. É ficar... E eu não tenho coragem de dar uma surra em você, aí eu começo a instigar o povo aqui, ó. Aquela ali, velho, você não sabe o que fez. Aí começa a instigar. Daqui a pouco ela está apanhando e eu estou de fora só olhando. Eles foram instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Muitos estudiosos dizem que Paulo aqui morreu. Aí ele diz, rodeando os discípulos, a Bíblia não fala se eles imporam as mãos, se eles oraram. A Bíblia diz que rodeando os discípulos, ele levantou e foi para onde? Voltou para a cidade para continuar pregando o evangelho. Esse Paulo, ele não batia bem das ideias. Ele não batia bem da cabeça. Eu fico pensando quando você vai pregar o evangelho lá para uma pessoa, e a pessoa zomba de você e critica você, você sai dali, hein? Como é que você sai? Tomara que vá para o inferno mesmo, nunca mais volta. O cara acaba de ser apedrejado, volta para a cidade para continuar pregando o evangelho. Gente, vai estudar a vida de Paulo, quanto que esse homem caminhou, quanto que esse homem sofreu. Volta lá para 2 Coríntios 11, 25, irmão. 3 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Vai embora. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios,
em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece... Tá bom? Gente, olha aqui. Naufrágio 3 vezes. Um dia ou à noite passei na voragem do mar, provavelmente agarrado num pedaço de tábua. Qual é o cristianismo que você está procurando? Você está querendo Deus para quê? Para acabar com os seus problemas? Me parece que Paulo, quando encontrou esse Jesus, a vida dele piorou. Ele foi apedrejado. Ele vai dizer aqui, em perigos de rios, em perigos entre salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejuns, muitas vezes frio, nudez. Oh, meu Deus do céu, que sofrimento! Além das coisas exteriores, o que pesava sobre mim era o cuidado com as igrejas, com os judaizantes, e os religiosos estavam entrando lá, para afastar o povo do evangelho. Pensa no homem que sofreu, apóstolo Paulo. Mas pensa no homem que era feliz, apóstolo Paulo. Pensa no homem que escreveu 4 cartas na cadeia. Uma delas transpira alegria. A carta dele aos Filipenses. Porque parece que quanto mais ele sofria, ele vai chegar a dizer assim: até esse momento tenho sido considerado lixo do mundo e escória de todos. Você está querendo seguir um cristianismo que você só vai levar tapinha nas costas? Cuidado com esse cristianismo. Cuidado com o cristianismo Disney World. Ele é muito perigoso. Jesus disse que os seus seguidores teriam o quê? Tribulações e aflições. Quem aqui quer ter tribulação e aflição? Eu não quero. Mas Jesus disse. Jesus disse que seríamos odiados por todos por causa do nome dele. Quem aqui quer ser odiado por todos por causa do nome de Jesus? Eu também não quero. O que mais que Jesus disse? Os discípulos também disseram a mesma coisa. Pedro foi o apóstolo do fogo. Sabe para que serve o fogo? Para purificar, para tirar a impureza. Olha o que Pedro vai dizer aí, em 1 Pedro 4, 12 a 17. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amados, não estranheis o fogo
suave, ardente, que surge no meio de vós. Está passando pelo fogo, irmão? Não estranha, não. Irmãos, ele está escrevendo essa epístola aqui para cristão. Não é para ímpio, não. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, como se uma coisa extraordinária, estranha tivesse acontecendo. Não, esse fogo está debaixo da medida e do controle de Deus. E Deus precisa mandar o foguinho dele para nós, cada um de nós. Cada um tem uma medida. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, ninguém como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, cristão sofre, irmão? Não vem para o cristianismo, que quando você vier para o cristianismo vai acabar todos os seus problemas. Mentira. Vem para o cristianismo, que quando você aceitar Jesus, quando você receber Jesus, a sua vida vai ser uma vida de mar de rosas. Vai estudar a vida de todos os discípulos, vai ver o fim deles, com exceção de 2 que morreram de velhice. O resto, uns foram jogados na gordura quente, outros foram botados dentro de saco, jogados no mar, outros foram cerrados no meio, outros foram decapitados. Não, eu quero servir a Cristo, mas eu quero servir a Cristo e não quero passar por problema e dificuldade nenhuma, não. Abandona o cristianismo, meu irmão, e vai para outro canto. Porque no cristianismo não tem moleza, não. Mas ao mesmo tempo que você está sofrendo, se você realmente tem Cristo, você está naquilo que a Bíblia vai dizer, uma alegria indizível. Uma alegria que excede todo entendimento. Você vê a pessoa numa dificuldade, você vê a pessoa ali à beira da morte, como eu já vi algumas pessoas nos hospitais por aí, e a pessoa está ali numa confiança, dizendo, quero ir embora logo para me encontrar com meu Senhor. Cuidado com esse cristianismo Disney World, esse cristianismo de fábulas, que agora você não vai ter mais dificuldade, agora você não vai ter mais problema. E ele está dizendo aqui, olha, se você está sofrendo como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que justo é salvo, onde vai? Onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Você é cristão? Você crê que Cristo é sua vida? Não crê não, irmão? Sim, amém? Você crê que Cristo é sua vida? Amém. Então, se você está sofrendo, saiba que esse sofrimento é segundo a vontade de Deus. E ele tem uma medida de sofrimento para cada um aqui. Começar pelo Zé aqui, terminar lá no último da galeria, ele tem uma medida de sofrimento para cada um de nós. Uns para salvar, outros para imprimir o caráter de Cristo em nós. Mas que ele tem, ele tem. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua de 27 metros de altura,
e diz para o povo se prostrar diante dela, e os três tinham compromisso com Deus, não vou me prostrar diante de uma imagem de um homem. E foi chamada a atenção deles, e o rei chamou os três e falou: escuta, que conversa que é essa? Você não está querendo se prostrar diante da minha imagem? Pois agora vai tocar o som aí, e vocês vão se prostrar. E se vocês não se prostrar, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou lançar vocês dentro dessa fornalha. E eu quero ver quem que é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. O problema dele foi aqui. A língua dele. E eles disseram: rei, não precisa nem tocar, porque nós não vamos nos prostrar. Nós servimos a Deus. O homem ficou nervoso. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Falou: quero ver se esses caras, na hora que começar a ver o fogo, deixa aquecendo, que eles vão pensar: será que eu vou desistir desse negócio? Depois de estar aquecido, que desistir nada. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quiser, Ele nos livra da fornalha da tua mão, ó rei. Senão fica sabendo que nós não vamos nos prostrar. E você conhece a história. Os três foram lançados dentro da fornalha. O fogo que lambia matou os fortão que jogou eles lá dentro. Daqui a pouco o rei levanta assustado, porque tinha 4 passeando, brincando dentro da fornalha. Sei que eles estavam brincando lá, correndo. Aí o rei assusta e chama os 3 para fora, porque o quarto ele não conhecia. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente aonde? Na tribulação, na angústia. Está passando pelo fogo, meu irmão? Está passando pela angústia, pela tribulação? Bata um papo com Deus, que Ele está ali, Ele é socorro bem presente. E esse sofrimento é para trabalhar na sua vida e na minha vida. Não tenha dúvida quanto a isso. Mateus 10, 16 a 25. Veja o que Jesus está dizendo aí. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro, e o pai ao filho. O filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor, se chamarem Beelzebu, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Olha só, pula para o versículo 34 e vamos até o 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua
a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Meus irmãos, cuidado com esse cristianismo Disney World. Cuidado com esse cristianismo que você vai vir para Jesus, seus problemas vão ser resolvidos. Cuidado com isso. Paulo sofreu, mas era um homem muito alegre. Estava falando aqui do velório segunda-feira do irmão Lírio. E o médico escreveu no prontuário dele, desse jeito. Depois de dizer para o Lírio que ele não tinha tratamento, ele falou, eu não quero tratamento com intenção de cura. Ele colocou no prontuário assim, disse ao paciente que não ia mais fazer tratamento com intenção de cura. Paciente diz não ter medo de morrer, pois tem certeza do que o espera do outro lado. Tem muita fé em Deus, de que o caminho até a morte não trará sofrimento a ele. Está escrito no prontuário do médico. Quem colocou essa confiança no coração do irmão Lírio? Deus, Espírito de Deus. E depois de orar por cada um dos filhos, 4 filhos, ele orou especificamente para cada um deles. Depois de orar no domingo à tarde, ele virou e falou, agora eu posso ir para a casa do Pai. E fechou os olhos. E os irmãos ficaram ali tudo chorando e olhando, e o pai fechou o olho, e quando foram ali, falou assim, ele morreu igual um passarinho, deitou e dormiu. E o testemunho que esse homem? Irmão, qual é o testemunho que você tem dado nessa cidade? Qual é o testemunho que eu tenho dado? Qual é o cristianismo que você está procurando? É um cristianismo que Deus vai resolver todos os seus problemas e dificuldades? O pastor Glenn usou uma frase que há muitos anos atrás, é melhor ser conservado na salmoura do que apodrecer no mel. É melhor ser conservado na salmoura do que apodrecer no mel. Meu irmão, cuidado com esse cristianismo que é pregado aí, que eu não chamo isso de cristianismo, que venha para Jesus e vai ser resolvido todos os seus problemas. Venha para Jesus e você vai ser curado. Não estou dizendo, volto a dizer, que Jesus não possa resolver os seus problemas e não possa curar você, os seus. Mas o cristianismo bíblico é um cristianismo de lutas e tribulações. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A única coisa que nós vamos levar desse mundo aqui é a fé. E a fé é algo tão maravilhoso e tão pessoal, que a Bíblia diz, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo, diante de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, eu estou junto com vocês, e que nós vamos diante desse trono da graça de Deus, dizendo, Senhor, eu só pode resolver meus problemas, mas eu quero que o Senhor resolva com o meu grande problema, que é o meu pecado, que é o meu eu. Espírito Santo, revela meu coração, que lá naquela cruz, o meu velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e eu não sirva mais ao pecado como escravos. Senhor, eu quero a tua presença habitando em mim, por mim, e aí o negócio vai. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de parar para ouvir a tua palavra, de parar para ouvir a tua voz. E nessa hora, Pai, a nossa oração em nome de Jesus é que o teu Santo Espírito trabalhe em cada coração aqui nessa noite, trazendo, Pai, a revelação de que lá na cruz, quando o seu filho foi levantado, ele disse que ele levaria sobre si as nossas dores, enfermidades e doenças. A tua palavra diz, Pai, que ele levando sobre si
as nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças, nosso velho homem. Ali Ele acabou com tudo, para que na ressurreição nós ganhássemos uma nova vida, levando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas pisaduras do seu amado Filho nós somos curados. Opera, Pai, essa obra nas nossas vidas. Volva os nossos olhos para a pessoa do Teu Filho. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.